Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ataque Rápido. Esta semana com o nosso Luís, como de costume, e o Diogo. Como é que vocês estão? Bom dia, eu estou muito bem, obrigado. Vocês também acho que sim, estão os dois com bom ar, portanto... Fim de semana foi bom? Eu estou apertado, não é? Estás apertado de tempo. Aniversário de casamento e estou aqui, depois preciso de vocês como minhas testemunhas. Eu faço este corte, meto nas redes e identifico depois do Ok, isso pode ser. Olha, posso começar com uma coisa fora do comum, não é fora do comum, é uma coisa que falhámos na semana passada. Imparcialidade eu acho que nunca há, mas coerência para mim tem que haver, e na semana passada de uma forma errada não falámos do Amarante, e o Amarante subiu de divisão e esta semana conseguiu ser campeão da Liga 3, uma grande campanha, e um lapso fez com que não tivéssemos falado do Amarante, e acho que é de elementar a justiça, faz um grande campeonato, portanto tinha que dar esta referência. Além disso, é um fim de semana muito marcado por o fim da carreira de um craque. Não me digas, vais... Tem um Z no nome. Ele está a dar a entender que é o Pizzi, mas eu acho que não mas vai é o ser. Zorro, é o Zorro. É. O Zorro, capitão do Seixo, da terra onde eu nasci, pendurou as chuteiras ao fim de quase 30 anos de futebol. 30 anos de futebol. Contando camadas jovens, não é? E porquê Zorro, Luís? Pelas características no campo ou o nome mesmo dele? Amigo, se quiseres saber mais, vais ao Seixo. Eu por acaso não sei. Pesquisar Mas sim, a ele é Zorro a toda a linha. Um grande abraço ao Zorro. Um jogador que, curiosamente, a quem eu parti uma vez um dedo do pé, num torneio de verão. A jogar com o Porquê Luís. que isto não me admira, Gonçalo? Jogar com o Luís. Não me admira. Não te admira o quê? Foi completamente casual. Nos nossos jogos de terça-feira, eu não vou dizer nada. É por isso que eu gosto de ser da equipa do Luís. O Zorro despede-se com 2 subidas de divisão seguidas. Já falei sobre isso aqui, o Seixo. 2 anos seguidos a subir. Está feito a introdução? Rumo aos profissionais. A malta da Académica que também que não fique chateada, que nós daqui a um bocado já lá vamos. Está prometido. Está prometido. Sim. Já lá Aí vamos. já vais ao coração. Aí já vai ter o seu espacinho com uma história Agora, muito boa. Nós temos mesmo de abordar já o elefante na sala. Nós, assim que entramos para as gravações, Fabrício deu o Here We Go. José Mourinho no Real Madrid. Quem diria há uns meses, nem digo um ano, mas Muito quem diria vocês, há meio ano. Eu não estou surpreendido. Vou tentar interpretar o elefante na sala. Não sei se era para Acho mim. que o José Mourinho já não está na sala há muito. ou já está a chegar à sala há muito. Para mim só não é surpresa, aliás, para nenhum de nós é surpresa, pelo que se vinha adivinhando nas últimas semanas, para não dizer meses, mas nas últimas semanas, portanto eu acho que era... Citando um sábio deste fim de semana, ninguém é parvo. Sim, é verdade, ninguém é parvo. Mesmo depois de dar aquela percentagem dos 99%, portanto se calhar era 99% fora e ele trocou a ordem ninguém é das parvo, coisas. uma vez mais. Agora, de facto, quem diria, José Mourinho de volta a um gigante, se não o maior clube do mundo, assim, pegando na tradição, um regresso a casa, e ele tem muita, como deu para perceber, tem muito peso dentro do Real Madrid. Não vou falar do peso institucional de novo, mas tem muita moral com o Florentino. O Florentino se calhar está numa fase em que, portanto, uma jogada mais arriscada no Xabi Alonso, justificada na altura, perfeitamente justificada, não correu muito bem, e o Florentino está a ver aquele balneário em ebulição, parece ser também um constante do Real Madrid, e joga uma cartada segura, alguém que é da sua confiança, alguém que tem a mão pesada, supostamente ainda tem a mão pesada no balneário, tem o respeito dos jogadores, portanto acaba por fazer algum sentido no plano de liderança. Se calhar questionamos mais o sentido na qualidade futebolística, não sei, o Florentino se calhar também terá ficado muito impressionado, se calhar só viu 2 jogos do Mourinho pelo Benfica, ou 3 contra o Real Madrid, se calhar terá ficado impressionado. O Benfica fez um grande jogo, o primeiro dos jogos contra o Real Madrid foi um grande jogo do Benfica, portanto é mais um motivo de interesse para o nosso futebol português, mas quem diria? Luís. Olha, eu lamento profundamente a saída de Mourinho do futebol português, porque fui falando disso ao longo da época. Ver as conferências de José Mourinho é uma delícia. Ver o lado comunicacional, que é um dos lados que eu mais gosto, é de facto espetacular interpretar. E quando eu estou a dizer isto, não estou a dizer propriamente que concordo ou que me revejo em tudo o que Mourinho diz, mas Mourinho acrescenta, dá muito sumo, dá muito motivo de interesse.
esta coisa da comunicação, muitas das vezes os clubes querem blindar e querem ser às vezes o mais pragmáticos possíveis, mas a verdade é que isto traz emoção, traz público, traz interesse das pessoas, porque mexe com as emoções das pessoas, e José Mourinho sabe fazê-lo de uma forma muito hábil. José Mourinho, eu diria que tem uma entrada que teve tudo para ser muito bélica, até com o Futebol Clube do Porto, no caso, com aquela presença no Dragão uma semana antes de chegar ao Benfica, mas mesmo aí consegue sair de uma forma tão airosa, em que acredito que muitos adeptos benfiquistas gostassem de continuar com José Mourinho, e acredito que muitos adeptos portistas não estejam propriamente com grande raiva em relação a Mourinho, obviamente também porque ganharam, e isso aí faz muita diferença, mas porque Mourinho foi sempre muito hábil nas palavras, sempre se direcionou muito mais para o Sporting, sempre foi muito elogioso em relação ao Porto, mesmo em alturas em que foi um bocadinho mais maltratado pelos adeptos, ou por alguns adeptos portistas. Estou-me a lembrar a forma como ele fala no fim do jogo na Luz, a forma como ele fala de um Porto justamente campeão, em que teve essa iniciativa desde muito cedo de considerar o adversário campeão. Mourinho acaba por ser hábil também nisso, e eu honestamente, nós estamos numa era tão oca em termos de essência de palavras, e onde cada vez mais o que interessa é o que é dito por pessoas que não são protagonistas do futebol, como, por exemplo, eu não sou protagonista do futebol. Protagonistas são os jogadores, são os treinadores, são os dirigentes, que eu acho que é importante este sal com pimenta que os intervenientes dão, e dão um exemplo. Ainda agora André Vilas Boas, na festa do título, fala sobre a questão do número de títulos e etc. Da Taça Latina, não é? Isso faz parte, esta coisa, esta contabilidade dos títulos. Há pessoas que se interessam mais por isso, outras que se interessam menos. Normalmente também depende da posição em que estás, mas isto faz parte, isto é sal com pimenta, isto é que também dá aqui alguma emoção, desde que não seja instigar ao ódio. Estas picardias são absolutamente saudáveis, acho eu. E já estando eu aqui a fugir muito ao tema, mas não te esqueças de mais à frente me perguntar sobre a festa do Porto, que eu também queria falar sobre isso. Mas voltando à questão José Mourinho, isto estava na cara já há muito tempo, e a verdade é que José Mourinho chega ao Benfica para salvar Rui Costa, passa aqui o exagero, resultou. E a verdade é que o Benfica também acaba por salvar um bocadinho José Mourinho, porque lhe dá aqui um bocadinho mais de holofotes. Não que o campeonato português tenha muito mais expressão do que o campeonato turco, é obviamente bem melhor, mas em termos de mediatismo, enfim, o campeonato português está a uma larga distância dos principais campeonatos, mas o facto de lhe ter dado Liga dos Campeões, de lhe ter dado essa possibilidade e de lhe ter, como o Diogo estava a falar, aquelas eliminatórias contra o Real Madrid, dão a Mourinho aqui novamente uma aparição que depois, neste momento de emergência, que é um momento de emergência, não acredito que Florentino Pérez esteja a pensar em reconstruir o projeto com José Mourinho. Estou a pensar é que ele vai, no fundo, salvar a honra do convento. É muito mais fácil para Florentino ter despedido o Xabi Alonso e agora abdicar de Arbeloa, que estava um bocadinho na cara que era uma transição, do que desfazer-se do plantel, porque é um plantel que custa muito dinheiro, tem jogadores muito impactantes, tem muitos egos. A questão Mbappé é uma questão de facto muito sensível, e é preciso uma velha raposa para pegar nestes jogadores e para lhe dar ali alguma cola. Trapattoni imagino que já esteja um bocadinho inabilitado para isso, e portanto José Mourinho aparece como o homem que faz sentido. Acredito que faça sentido, mas acredito que com um prazo de validade. Não acredito que seja um Mourinho para agora estar 10 anos no Real Madrid. Diogo, na semana passada o Artur Quezada, nessa mesma cadeira, disse que a saída do Mourinho se calhar era bom para todos. Sim.
Mantens essa opinião? Achas que é bom para Rui Costa, para o Benfica, para o Real, para o Mourinho? Concordo. Eu acho que o Rui Costa, o Benfica neste caso, acaba por se livrar de um problema, e estou a dizer um problema muito entre aspas, porque, isto é, o Mourinho quando chegou de facto elevou a qualidade exibicional da equipa, parece ter dado o salto que faltava naquele início de época, mas depois parece ter estabilizado o nível, portanto, e a própria relação do Mourinho com o balneário, apesar de todas estas palavras elogiosas para com o clube, que agora finalmente se pode dizer de clube, que foi feliz todos os dias, portanto, Mourinho muito cuidadoso na abordagem ao Benfica, mas muitas vezes no final dos jogos não foi assim tão cuidadoso na abordagem ao balneário e aos jogadores. E eu acho que isso poderia vir a ser um possível problema com alguns jogadores na sua continuidade. Portanto, eu acho que o Mourinho quebrou sempre ali algumas barreiras na liderança com alguns jogadores. Acho que isso poderia vir a ser problemático futuramente. Portanto, eu acho que a saída acabou por ser o melhor caminho para os dois. Foi como o Luís disse, acabou por ser uma relação de mutualismo entre o Rui Costa e o Benfica e o Mourinho, porque o Mourinho apareceu como um escudo quase ao Rui Costa numa altura muito importante, foi um grande trunfo eleitoral. O Benfica também catapultou novamente o nome do Mourinho para as principais bocas mediáticas do futebol, mas acho que esta saída vai ser vantajosa para os dois. Primeiro porque o Benfica não jogava o que poderia, portanto, apesar de ter evoluído, o nível exibicional estava longe da regularidade que o Benfica exige, mesmo com os jogadores que tem um bom plantel, o Benfica tem um ótimo plantel, não teve o resultado final. E de há 2 meses para cá tem o plantel praticamente todo à disposição. E as semanas livres e tudo mais. Portanto, eu acho que foi bom para dois. Acho que o Benfica vai ficar mais forte. O Benfica vai para um clube melhor, mais mediático. O Benfica, o Mourinho. Portanto, eu acho que o Mourinho, nem o próprio Mourinho, com toda a sua confiança, autoconfiança, acho que nem ele acreditava poder voltar ao nível principal do futebol europeu e mundial, e acho que vai ser positivo para os dois. Acho que é um alívio para o Benfica também ter esta saída tão fácil e que agrada a todas as partes. Ainda vai ser ressarcido, imagino eu, não é? Fala-se de 7 milhões de euros. E agora, levantamos, antes de começar, Luís, levantamos aqui uma questão engraçada, que é, portanto, o Mourinho indo agora para o Real e tendo ao seu dispor o potencial financeiro que o Real tem, será que o Mourinho vai pescar aqui em Portugal? Mourinho gostou do que viu este ano? Será que o Mourinho... A qualidade há muita. Não falo só no Benfica, mas... Há dias vi qualquer coisa sobre Morita. Sobre Morita? Ok, achei muito fora para Madrid? Sim, com essa achei muito fora do meu radar. Mas eu acho interessante este atenção, jogo. O Real Madrid precisa de jogadores humildes. E se há coisa que Morita tem essa humildade, essa capacidade. E precisa de médios, é isso. Precisa. Luís, só para terminar este tópico, pedia-te aqui um diagnóstico. Este tópico tem pano para mangas. Mas pedia-te aqui um resumo, um diagnóstico a estes meses de Mourinho no Benfica. Despede-se com uma vitória, despede-se com uma temporada no campeonato sem derrotas. O que é que tens a dizer sobre estes tempos de Mourinho? Sobre os tempos de Mourinho tenho a dizer que foi abaixo do que podia ter sido. Honestamente, acho que, puxando a fita atrás, é um Benfica que no começo faz uma pré-época num momento delicado, num pós-Mundial Clubes, sem tempo para descansar, faz um serviço QB, mas altamente rentável do ponto de vista de resultados, ganhou os jogos todos no campeonato, só sofreu um golo, salvo erro, Alverca, acho que foi qualquer coisa assim. Teve aquele início com muitos jogos sem sofrer e na Liga dos Campeões conseguiu o grande objetivo, e depois há uma queda abrupta com aquele erro no final do Otamendi frente ao Santa Clara e a derrota contra o Karabag. Acho que haver aquela decisão é uma decisão que eu não consigo bem entender. Estou muito curioso para saber as explicações que Rui Costa vai dar, e acho que Rui Costa faz muito bem em esta semana prestar declarações, porque nem sei bem qual é que vai ser o formato, mas é urgentíssimo Rui Costa falar, sobretudo, falar com abertura, porque há muita incompreensão para muitas coisas no Benfica atual, e é fundamental que o Rui Costa fale de uma forma aberta.
porque as últimas vezes que o Rui Costa falou, não falou de uma forma aberta, empurrou com a baliza, não, com a barriga, disse que tem contrato, nem é assunto, foi sempre assunto. E acho que o Rui Costa sabia que ao dizer aquilo não ia fazer com que deixasse de ser assunto, e o fumo deu em fogo, como já se viu. Portanto, é fundamental para também reagrupar aqui o sentimento à volta dos adeptos, porque os adeptos estão realmente revoltados, e mais do que isso, tu chegas a esta altura, estamos a meio de maio, estamos no final da época e início da próxima, e tu vês o Benfica aparentemente, estou a dizer aparentemente, porque quando puxamos a fita atrás e vemos a época mais proveitosa de Rui Costa como presidente, Rui Costa já estava a preparar a época há muito tempo com Roger Schmidt, mas aparentemente nesta altura as coisas não estão a ser preparadas, pelo menos de uma forma convicta, ao contrário dos rivais, em que mantêm os treinadores e que já estão a contratar, já estão a tratar de negócios, de entradas, de saídas. A novidade no Benfica é a saída de Otamendi. É verdade, mas a questão é que ainda não há aqui uma indicação de, ok, este vai ser o treinador, e já está a ser preparada a época há algum tempo. E se isso acontecer, tudo perfeito do ponto de vista benfiquista, porque o Benfica tem de facto que preparar a época. Mas portanto aquele romper com Bruno Lage meses depois das muitas queixas que o Benfica teve em relação à Taça de Portugal e no final do campeonato o Rui Costa ter garantido o Bruno Lage para a época seguinte, foi tudo muito turbilhão, muito ao sabor de resultados e muito sem projeto. Mourinho também não foi, tal como há pouco estava a falar do Real Madrid, Mourinho também não foi propriamente um treinador para projeto, foi um treinador para manter o barco à tona. Todos nos lembramos das declarações de Mourinho após o jogo no Dragão, em que ele disse que o grande objetivo era sair dali vivo, sair dali a 4 pontos. A verdade é que depois, quando enfrenta o Porto na segunda volta, está a 7 e não consegue encurtar. Foi um Benfica que sempre se sentiu muito atrás da luta pelo título, por mais que até tenha chegado ao fim e ali a 2-3 jornadas do fim era a equipa que estava em segundo lugar, mas eu nunca senti propriamente o Benfica dentro da luta pelo título, senti sempre muito afastado, não só pela questão pontual, mas sobretudo pela questão exibicional e pela questão de estofo. Não senti o Benfica com estofo para lutar pelo título. E ao mesmo tempo tem campanhas que, quer dizer, a Champions fica brilhantada com aquele jogo épico contra o Real Madrid, mas tinha tudo para ser uma Champions terrível do Benfica, que perde os primeiros 5 jogos, e acaba por ser uma Champions QB do Benfica, porque cai logo a seguir no play-off, que eu diria que é o mínimo para um clube português, sendo que o máximo não é muito mais do que isso, são os quartos de final eventualmente. Mas é um Benfica que aí também não cumpre. Na Taça Portugal perde no Dragão, não diria que não se pode falar de fracasso, embora seja uma competição que o Benfica tem ganho raríssimas vezes, são 3 nos últimos 20 e muitos anos, se não me engano. E a Taça Portugal também é uma competição que o Benfica perde de uma forma que, enfim, perante o Braga. Taça da Liga, não? Sim. Desculpa, sim, Taça da Liga, perante o Braga que está a virar especialista perante o Benfica. E portanto, é uma época, para mim, abaixo de esperada em todos os níveis, juntando a isso também o nível exibicional e com forte ênfase no nível defensivo. Eu esperava mais do José Mourinho nesse capítulo, porque não esperava grande brilhantismo ofensivo. Nesse capítulo conseguiu potenciar individualmente alguns jogadores, mas não conseguiu coletivamente tornar a equipa muito atrativa. Foi uma equipa que, mesmo em jogos em que o Benfica tinha que se assumir, jogou muito na vertigem, muito na transição, mas em termos defensivos esperava um Benfica mais coeso e não foi, quer por culpa individual, quer por falta de nível coletivo que o Benfica apresentou. Vamos olhar para o outro lado da segunda circular, Diogo. O Sporting venceu bem, segurou o segundo lugar, tem agora caminho aberto, esperando e rezando que o Aston Villa vença também a Liga Europa.
já se começa a mexer para a temporada 26-27, já há Salazar, já há Pedro Lima, já há a despedida de Morita. O que é que tens a dizer sobre o Sporting? Olha, acho que acaba por ser um justo segundo classificado, o Sporting. Vendo o campeonato todo que fez, a qualidade exibicional que durante uns bons meses apresentou, eu acho que, apesar de ter tremido nestas últimas 4, 5 jornadas, muito por culpa da rotação, da debilidade física que alguns jogadores nucleares na equipa vinham apresentando, como o Suárez e o Trincão, eu acho que acaba por ser justo. Gostei de ver a força mental que o Sporting, depois de perder com o rival em casa, numa fase complicada em que perdeu o campeonato, perdeu a Liga dos Campeões, perdeu com o rival em casa, portanto começava ali a abrir-se o fantasma do terceiro lugar, demonstrou alguma força mental, parece que voltaram a reunir as tropas e ainda conseguiram conquistar esse grande objetivo, porque é um grande objetivo na mesma, um segundo lugar é um grande objetivo para uma equipa portuguesa, é fundamental para a sua sustentabilidade, uma palavra que o André Vilas-Boas usou muito nestes festejos de campeonato, a sustentabilidade financeira da equipa, portanto este segundo lugar é importantíssimo, demonstrou força mental, deu alguma força também ao Rui Borges, portanto eu acho que o Rui Borges se perdesse o segundo lugar, se ficasse em terceiro lugar, iria começar a próxima época, iria abordar um mercado muito mais fragilizado do que neste caso, voltou a unir o público, Alvalade apresentou um bom ambiente no último jogo contra o Gil Vicente, já se está a antecipar no mercado, o que acaba também por ser vantajoso, porque nós sabemos que da possibilidade da equipa começar muito mais cedo a época, está ainda dependente do resultado da final da Liga Europa, está a reforçar o meio-campo, que é onde já perdeu um jogador, assumidamente, o Morita já se despediu. Há a grande possibilidade do Yulman também sair, pelo que se vem sendo dito, que há essa tal promessa, desde que haja. Portanto, aqui dependemos também sempre dos compradores, não é? Tem que haver proposta. Está a começar a mexer-se bem. E eu acho que um dos objetivos do Sporting, da sua administração para a próxima época, é garantir maior profundidade de plantel, porque eu acho que eles assumem que esse foi talvez um ponto fundamental neste ano, já que o Sporting conseguiu prolongar muito a sua permanência na Liga dos Campeões, prolongar também a Taça de Portugal, que faz sempre com que haja ali um janeiro, fevereiro e março com muita intensidade de jogos. E eu acho que um dos objetivos do Sporting vai ser de facto aumentar essa profundidade de plantel, e faz todo sentido a contratação do Pedro Lima, faz sentido, apesar, eu não vou entrar por números, nem vou entrar se o Diogo Travassos vai ou não ser cedido ao Braga, mas faz sentido a chegada do Salazar, porque para além de toda a vertente técnica, que ele é um excelente jogador, há também a vertente tática, permite ao Sporting, mesmo dentro do próprio jogo, com o Salazar, mudar algumas nuances estratégicas importantes. E é um jogador há aqui também o lado de antecipar-se ao Mundial, não é? E antecipar ao Mundial. E também o jogador ir ao Mundial e valorizar e ainda antecipar mais. também à concorrência interna portuguesa, que de certeza que, portanto, se calhar corria o risco de entrar ali num leilão com o Sporting de Braga, e já sabemos como o Braga e o Salvador gostam de valorizar muito os seus ativos. E o Salazar tem golo e também tem uma coisa muito importante, que ele tem força. É um jogador que imprime muita força, muito transporte de bola, e de facto eu acho que este ano o Sporting, com alguma força a mais, alguma energia a mais, nestes meses de fevereiro, março, abril, se calhar o Sporting poderia ter dado um salto qualitativo nos seus jogos, e vencendo alguns jogos que acabou por não vencer, e acho que está a fazer bem em tentar reforçar-se quanto antes, porque a época vai começar cedo. Pode, estou aqui a dizer, pode ter uma supertaça também muito, muito cedo a abrir o campeonato, uma supertaça, um clássico, portanto acho que ameaçava terminar mal a época, mas acabou por se recompor, acabar bem, e vai começar certamente com força a próxima época. O Sporting já está a preparar em força a próxima época. Luís, concordas com esta ideia de que conseguiu terminar bem a época? Sendo que ainda tem uma final da taça pela frente. Sim, isso só concluiremos para a semana, mas eu percebo que seja um grande objetivo, mas eu acho que o Sporting falha o seu grande objetivo. Numa época em que eu, já o disse, fui mal interpretado, ou então expressei-me mal, não estou a falar em específico da Taça de Portugal, e efetivamente aconteceu o jogo nos Açores, em que o Sporting provavelmente poderia ter ficado fora, mas eu acho que, e insisto nesta ideia, o Sporting merecia um título, uma conquista esta época, um título. Tendo em conta a época que foi, acho que é uma época muito meritória do Sporting em vários quadrantes,
e a campanha na Liga dos Campeões acaba por ser uma campanha que deixa um amargo de boca, sendo a melhor campanha do Sporting na competição. Por isso, apesar de tudo, eu acho que tem que haver algum sentimento de frustração do lado do Sporting, porque o Sporting apontou ao tri, com toda a lógica, tinha muita qualidade para isso, provavelmente não contava com este super Futebol Clube do Porto, mas o Sporting o ano passado conseguiu reagir bem à saída de Gyökeres e este ano está a mostrar também capacidade para reagir a mais do que prováveis saídas. Eu quando falo aqui do sentimento de frustração, eu também enfatizo as declarações que Frederico Varandas foi tendo ao longo do ano, que tem um lado de ambição ótimo para o clube, mas eu acho que Frederico Varandas, em termos comunicacionais, deve estruturar um bocadinho melhor a forma como aplica algum tipo de expressões que são importantes do ponto de vista interno, mas que são autêntica gasolina do ponto de vista externo. Uma vez mais, volto a dizer, eu quando estou a falar disto, estou a falar de sal e pimenta, e não acho que Frederico Varandas, a meu ver, não é de todo alguém que instiga ao ódio, mas é alguém que, em termos comunicacionais, ainda precisa aqui de algumas melhorias e de alguma ponderação. Um dos momentos fora de campo, que eu acho que é um dos momentos do campeonato, é aquela prestação de Frederico Varandas após o jogo da primeira mão das meias finais da Taça de Portugal, em que tem declarações em relação a André Vilas-Boas. Não estou a discutir se ele tem razão ou se não tem razão. Estou a discutir que a forma como ele se apresentou comunicacionalmente, a linguagem corporal que apresentou naquelas declarações, acho que lhe ficaram mal e foram, se calhar, o rastilho que o Porto precisava numa altura um bocadinho mais termida, nem tanto em termos exibicionais, já não foi na pior fase do Porto, mas em termos de cadência de jogos e depois de potencialmente de desconfiar de si próprio, e acho que o Porto se agarrou também um bocadinho àquilo. Não é por acaso que eu acho que das várias festas que vi ao longo dos anos do Porto, fomos vendo constantes momentos em que o Porto, jogadores ou dirigentes ou alguém se referia às vezes até de uma forma a passar o limite em relação ao Benfica e nunca ao Sporting. E este ano, pelo contrário, o grande alvo foi o Sporting. Claro que o Sporting é bicampeão, claro que o Sporting esteve na luta, mas eu não acredito que isso aconteceria se não houvesse estas picardias, que eu acho que o Sporting acabou por ser prejudicado com isso, porque deu mais força aos adversários do que propriamente a si. Não acho que seja tanto o ADN do Sporting, é claramente o ADN do Futebol Clube do Porto. Quando estas coisas acontecem, normalmente é o Porto que ganha com isto e o Sporting perde. E por isso acho que Frederico Varandas, eu não tenho que lhe dizer de todo, não tenho nenhuma legitimidade para isso, para dizer o que é que deve ou não deve fazer, mas há aqui uma reflexão que me parece que deve ser importante o presidente do Sporting fazer. Até porque mais que contra o Sporting, acho que foi mais da Festa Porto, foi até mais direcionada ao próprio Varandas do que propriamente à instituição Sporting. Sim. Com as tarjas que se liam e as figuras, os desenhos que se viam, era mais Varandas do que Sporting. Sim. O que dá toda a razão aqui no que... Sim, também. Dá razão aqui ao que o Luís disse. O Porto soube, como sempre, jogar muito bem, usar essa gasolina para catapultar esta fase final e, como se viu nos festejos, direcionados ao Frederico Varandas. Se calhar pegamos já nessa ponte que tu querias falar da festa do Futebol Clube do Porto. Sim, é uma festa. Eu ontem passa publicidade, mas estava a ouvir o trio de ataque e de facto revejo-me muito naqueles comentários que são unânimes sobre a forma como esta festa foi trabalhada e o nível que sobe
a festa, a forma, portanto, o evento, a envolvência, o festejo do a título. dimensão da festa. As imagens são impressionantes, a toda a linha. Eu estava a trabalhar, nós temos uma vista privilegiada para o Douro e as imagens à distância eram muito bonitas, e imagino que lá ainda mais estrondosas, porque depois também os vídeos que nos vão chegando e da nossa equipa que esteve nos aliados são vídeos que demonstram bem a dimensão que o Porto quis aplicar aqui. E eu faço até um meia-culpa, porque eu nem sei se disse em on, mas em off disse-o. Eu não entendia bem porque é que o Porto não ia celebrar, não ia fazer a festa depois do jogo contra o Alverca. E agora já se percebeu. E agora percebo porquê. Ou seja, o Porto faz essa festa na mesma, no Dragão. Eu acho que quando uma equipa é campeã, só se não puder é que não vai aos aliados ou ao Marquês. Acho que é nesse dia que é o dia da celebração. Mas realmente o Porto, por todas as razões e mais alguma, consegue aqui elevar o patamar a um nível brutal. Não é só a festa, não é só a celebração, não é só haver muita gente. É que em todas as imagens tu sentes uma simbiose entre a celebração, o clube e a cidade. Quase que até as músicas, desde a pronúncia do Norte à música do Pedro Brunhosa, exatamente. Há aqui uma ligação enorme. Dizem-me que tem muito a ver com a equipa de marketing do Futebol Clube do Porto e portanto, aponta-se aqui agora, de facto, vai haver um nível diferente nesta questão das festas, vai subir o patamar, e não é por acaso que mesmo até, e eu acho que houve muito esta intenção do Porto, quando falamos de festa, falamos de contentamento dos adeptos, mas eu acho que o Porto não pensou só nisso, pensou em expandir a marca e em chegar a nível internacional. Uma página muito conhecida, 433, que faz um acompanhamento brutal desta festa, com acesso também privilegiado, mas eu acho que o Porto quis mostrar lá para fora e conseguiu, acredito eu, uma dimensão superior nesta questão das celebrações. Eu ainda este fim de semana estava com o Duarte Monteiro, nosso colega, a fazer a narração do Bayern. O Bayern, ao Bayern também é muito difícil ser criativo em festas, porque foi só o 34º, mas estava a ver aquelas celebrações, já são celebrações tradicionais em que é sempre o mesmo, e o que nós estávamos habituados é a ver sempre o mesmo. E eu lembro-me, eu fiz várias coberturas de festas dos 3 principais clubes em Portugal, e normalmente é o mesmo. Pode haver um cenário diferente, pode haver um palco um bocadinho maior, uma dinâmica um bocadinho diferente, mas aqui de facto foi uma realidade diferente, e acho que o Porto meteu o patamar lá em cima, e quem vier a seguir vai ter que igualar esse patamar para também deixar os adeptos contentes, porque isto faz parte da marca, isto faz parte do lado empresarial até do clube e da dimensão internacional que o clube quer atingir. Os 3 batalham por isso. O Braga também anda a batalhar muito bem por isso, e por isso fica aqui esta referência que eu acho que é importante dar. E mais uma vez uma nota muito especial à homenagem a Jorge Costa, sim. Lá está, com uma música de um cantor internacional, uma música exatamente, com a letra adequada ao momento. Foi como a Luz disse, estas coisas do marketing, da comunicação, têm cada vez mais peso hoje em dia para os clubes. É a marca internacional que se vende, e acho que o Porto nesse aspecto respondeu bem ao exigido. Eram também alguns anos sem ganhar, foi o primeiro título principal do futebol desta presidência, desta administração, e eu acho que também por isso quiseram marcar a fazer algo mais significativo e mais diferente. Fala-se de quase 300 mil pessoas, supostamente, nas ruas do Porto. 300 mil. Impressionante. Era o número apontado no dia, sim. Muita coisa. Olha, vamos voltar aqui à Liga Portuguesa, vamos passar aqui só um olho nas contas do nosso campeonato, depois vou pedir-vos aqui umas desilusões e umas confirmações. Tondela junta-se ao AFS, desta divisão, vai para a segunda Liga. O Casa Pia vai ao play-off. O Famalicão aqui na pole position, se tudo correr dentro da normalidade, se o Sporting vencer o Torriense na final da Taça, vai até à segunda pré-eliminatória da Conference League.
O que é que vocês têm a dizer aqui desta última jornada, esta louca última jornada da Primeira Liga? Olha, pessoalmente, fiquei feliz com o 5º lugar do Famalicão, porque uma conversa que tivemos aqui no meu primeiro episódio convosco, eu lembro de ter dito que na altura devíamos estar a falar que a equipa se esperava que pudesse fazer um bom campeonato, e eu mencionei que tinha pena que o Famalicão nunca tivesse conseguido ir à Liga Europa. Portanto, à Liga Europa não, às competições europeias. Tinha sempre bons jogadores, tinha um ótimo projeto, um clube com uma estratégia bem delineada e que dava resultados, porque eles vendiam bem os seus jogadores. No fundo é a sustentabilidade do clube que estava em causa e dava resultados, mas que tinha pena que eles nunca tivessem alcançado um lugar europeu. Há agora essa perspectiva, portanto fico feliz por essa questão. Uma equipa que jogava bom futebol, ótimas individualidades e um clube com uma estratégia bem definida, sustentável, e acho que é um bom exemplo do clube nível médio-baixo, pronto, não é dos grandes portugueses, de como o trabalho pode e deve ser desenvolvido, excelente academia, excelentes condições de formação, portanto... A minha nota de registro vai aqui para o Famalicão. Fico triste pela descida do Tondela, também é uma equipa que gostava que ficasse, porque eu gosto sempre de ter um campeonato bem distribuído geograficamente pelo país. Tens a subida do Académico que contrabalança, sim. Compensa um pouco. Mas era muito bonito ver um derby das Beiras na primeira divisão. Numa altura que o Algarve também está a perder algum peso. Portanto, nós vimos ontem também pela questão, o Portimonense acabou por se safar, mas o Farense pode não ter a mesma sorte e já não temos nenhuma algarvia também na primeira divisão. Vamos voltar a ter uma da Madeira. Tínhamos o Nacional, desculpa. Vamos ter duas sim da Madeira, continuar a ter uma dos Açores. Portanto, eu acho que é bom também geograficamente estar tudo bem espalhado geograficamente. E vamos ter uma do Ribatejo. Casa Pia não é do Ribatejo, mas cada vez mais, para mim, um dos assuntos que eu acho que tem que ser resolvido. Devia haver um limite. Tem que haver um limite. Tem que haver um limite de um ano para um clube que sobe ter as condições definidas pela Liga. Eu acho que não vemos em mais nenhum lado, não é? Um clube jogar... Este fenómeno. Sim. Ajudem-me se eu estiver errado, mas o Casa Pia creio que foi um ano no Jamor e já vão em 3 em Rio Maior. Terceiro, achou, sim. Portanto, devia ser questão de mês até resolverem, até ficarem com a capacidade mínima, com as condições mínimas. Mesmo os adeptos, quer dizer, os adeptos de Pinamanique, quer dizer... Sim, não há ligação. Já não tem, eu não sei se... Eu gostava de saber se há casos, e acredito que sim, casos que todos os jogos vão a Rio Maior ver, mas perde identidade. Joga também. sempre fora, não é? Joga sempre fora, nem sequer é na sua região. Luís, desilusões aí... Olha, desde logo quero dizer que, claro que podes dizer que é causa ou que é consequência, nunca sabes bem, mas olhas para a classificação e dividindo isto por momentos, eu acho que praticamente todas as equipas que tiveram um treinador do início ao fim conseguiram, grosso modo, o seu objetivo, o mínimo, um objetivo mínimo. Se olhamos para a luta pelo título, o Porto e o Sporting portanto, mantiveram o seu treinador e ocupam as 2 primeiras posições. O Benfica, que trocou, acabou em 3º lugar. O Braga manteve, enfim, fez um campeonato QB, mas com uma grande nota europeia. O Famalicão, que manteve aqui o projeto e que vai à partida também continuar com esse projeto, faz o 5º lugar. O Gil Vicente faz 50 pontos, uma ótima marca, apesar de ter, no fundo, perdido esse 5º lugar que era o objetivo a determinada altura e que César Peixoto o assumiu, mas consegue frutos com essa continuidade. Moreirense igual, Arouca igual. Portanto, dos 8 primeiros, só o Benfica é que mudou a meio da época e não conseguiu de todo o seu grande objetivo. Até posso juntar aqui o Estoril, que é 10º, e que também teve continuidade, tal como o Alverca, portanto, alguém que pegou do início ao fim. Depois tens o reverso da medalha, não é? Lá em baixo, o Aves mudou, as coisas não tiveram grandes resultados, o Tondela também não. O Casa Pia acaba por morrer um bocadinho na praia, mas aqui entre Casa Pia e Estrela, o Estrela até acho que trocou mais vezes do que o Casa Pia. Mas quem se manteve, e para mim, outra vez com um plantel muito modesto,
e portanto muito mérito do treinador, é o Nacional, que volta a ter em Tiago Margarido alguém que consegue salvar o clube, portanto o clube da descida da divisão. Esta é uma das notas que me fica. Depois, gostava de individualmente, eu sei que os grandes têm sempre grande mediatismo, mas eu acho que não podemos acabar este campeonato sem dar aqui 3 notas, e são notas que no 0-0 até estão bem em destaque, por isso nem é preciso pesquisar muito. Begraoui faz 20 golos no Estoril, um jogador que faça 20 golos num clube que anda a lutar pelas competições europeias ou abaixo, é um jogador que tem que ser destacado. Acrescenta aí Chucho Ramírez, que faz 18 no Nacional, numa equipa que luta para não descer. O Nacional faz 37 golos, ele faz 18, é praticamente 50%. E ainda o João Carvalho, que acaba o campeonato como o jogador com mais assistências do campeonato, num Estoril que é 10º, fazer 12 assistências, fica à frente de Trincão, de Pote, de Gabri Veiga, de Alberto Costa. São 3 nomes que eu quero destacar, porque fogem daqui do mediatismo. São jogadores que muito dificilmente, sobretudo os dois, o Begraoui e o Chucho Ramírez, muito dificilmente vão continuar nestes clubes na próxima temporada. Diogo, não sei se tens algum nome que queiras Tinha destacar. aqui um repetido para destacar, que é o Begraoui, também tinha destacado não só pelos golos, mas também pelo estilo de jogo e pelo posicionamento que ele aborda no campo. Portanto, o Begraoui não é um ponta de lança típico, não sei se aqui o Luís concorda comigo, ele não é um ponta de lança. Não, de todo. Não é um jogador estático, um jogador da área, é um jogador que vem muito de fora para dentro e, de facto, tem força. É um jogador que às vezes tem coisas que me faz lembrar do Lisandro Lopes, que jogava no Porto, pela força. Ele não é um jogador muito tecnicista, não tem um drible excepcional, mas remata bem com a direita, com a esquerda, faz golos aos grandes, porque também é importante fazer golos aos grandes, dá trabalho, é um jogador chato e tem muita agressividade com bola. Tinha também destacado o Pau Vítor. O Pau Vítor fez uma época em crescente, tal como o Braga, diria. Também é um jogador de muitos recursos, não é o típico, também ele não é o típico ponta de lança de equipa grande, não é o típico finalizador de estar na área à espera de concluir as jogadas, é um jogador muito mais forte em associar-se com os colegas, é um jogador, e para isso foi muito vantajoso para ele o estilo de jogo do Braga, do Vicence, e também jogar com Salazar e com Ricardo Horta. Também são jogadores muito técnicos, com facilidade em aparecer em zonas de finalização, e o Pau Vítor merece claramente nota de destaque por mim, é jogador para outras andanças, creio. Também destaco aqui o Mora, não na mesma vertente, e isto não é um destaque negativo, não estou a dizer que o Mora foi uma desilusão. Eu acho sim que o Mora é uma grande incógnita para a próxima época, porque eu acho que o Porto não se vai desfazer do Mora, só se aparecer uma oferta estrondosa pelo jogador. Acho que o Mora tem muito mais para dar do que deu este ano. Como nós vimos o ano passado, o Mora também era um Porto que precisava mais desta criatividade e deste brilho no seu jogo, e o Mora aí conseguiu encontrar o seu espaço. Este ano, com o Farioli, não é tão fácil encontrar esse espaço. Ele teve muitos minutos, mesmo numa altura em que parecia em baixo de forma. O Farioli privilegiava claramente o físico dos jogadores, o bem-estar físico, o que eles podiam dar ao jogo, e o Mora acabou por ter muitos minutos nesta fase decisiva da época, mas foram minutos que eu acho que não foram muito bem aproveitados. Eu acho que o Mora ainda não sabe muito bem calcar os terrenos que o Farioli quer, que este Porto Farioli precisa. É um Mora que ainda tem alguma dificuldade em transitar o momento ofensivo para defensivo, portanto, eu acho que o Mora, para ter sucesso neste Porto, vai ter que mudar. Eu acho que o Porto vai querer continuar a apostar no Mora. Não sei se na mesma posição. Ele neste jogo jogou a falso 9. Exatamente, teve uns minutos a falso 9, também não foram muito bem aproveitados, mas também acho que não era o jogo nem o momento para isso. Portanto, eu acho que o Porto vai continuar a tentar enquadrá-lo da melhor forma. Eu acho que também encostado à esquerda, ele não tem as características que o Farioli procura neste tipo de jogador, não tem a aceleração, a agressividade com bola, não tem a explosão que é preciso para essa posição. Portanto, para mim acaba por ser uma grande incógnita e uma boa incógnita para a próxima época, ver que enquadramento pode ter o Mora. E os destaques positivos era o que o Luís já tinha dito, o Begraoui, e acrescento também aqui o Pau Vítor, e também
o Matias, o de Amorim do Famalicão. Gosto muito jovem, alguma versatilidade no seu jogo, não é um típico 6, não é um típico 8, pode deambular ali entre o meio campo, um jogador bastante técnico e que também acho que pode ser uma boa surpresa e uma boa oportunidade de mercado. Quando se fala mais às vezes do Gustavo Sá, eu vejo ali no Amorim algumas características mais interessantes. Eu acho também é um bocadinho como a questão do Zalazar e do Paulo Vítor, que o Diogo também estava a falar. O Zalazar sendo um jogador mais maduro, mais feito, mais vistoso também, mas acho que o Paulo Vítor tem outro teto. É um jogador que pode ter em um grande mercado. Eu acho que é importantíssimo para o Braga conseguir segurá-lo mais um ano. E por falar em segurar, acho que era importante para o Arouca conseguir segurar o Fukui, porque eu estou muito curioso para ver o que é que será uma época já nem vou dizer de afirmação, mas de um patamar superior de um Fukui a poder carregar o Arouca do início ao fim. Acho que é um jogador que, se ficar no Arouca, vamos ter em atenção na próxima temporada. Estou curioso para ver como é que vai ser Beleza no Rio Ave desde o início, a época inteira. Estou muito curioso para perceber como é que vai ser o mercado do Gil Vicente, que nos tem habituado a ser quase aqui já eu não vou dizer que é uma cópia, mas tem uma linha muito parecida com o Famalicão, não sendo a mesma realidade. O grupo que está por trás do Famalicão é um grupo mais capaz, mais pujante financeiramente e que também já fez bons negócios, o que impulsiona ainda mais, mas o Gil Vicente está a ganhar uma boa tração, e não posso esquecer, para mim, um dos clubes que traz aqui alguma agonia na forma como olho, tendo em conta a dimensão que tem, mas que não sei até que ponto é que vai conseguir estar na luta que quer, na linha que quer na próxima temporada, que é o Vitória. Esta mudança diretiva é relevante. Há 4 candidatos. Não sei para onde se vai virar a plateia vitoriana, mas para onde quer que seja, é bom que haja noção de que não vai haver milagres. Já há 2 vendas avultadas, não é? Programadas, pelo menos. Certo. E o caminho do clube vai ser esse. Portanto, estou também curioso para perceber qual é que é a capacidade que o Vitória vai ter de se manter a ocupar o seu 5º lugar em termos de dimensão desportiva nacional, que não conseguiu este ano, mas que pela massa adepta que tem, pela dimensão, pelo envolvimento que tem, faz todo sentido ambicioná-lo, mas que pela realidade financeira, desportiva, é difícil agora competir com clubes que têm realidades também diferentes nesse capítulo. Uma última nota para o Alverca, porque atenção, esta Alverca é um projeto que, outra vez, ao contrário do Vitória, tem muita injeção por trás, tem muita ambição por trás, está a ser muito bem estruturado também, e o Pedro Alves esteve cá não há muito tempo no nosso podcast Dinheiro no Futebol e explicou este projeto, e o Alverca eu acho que vai ser daqueles clubes que se vai afirmar rapidamente na primeira divisão e a apontar para metade superior da classificação. Porque já estamos longos, não vos quero pedir um comentário sobre a segunda liga, apenas dar a nota de que é o Académico quem sobe diretamente. Uma bela nota. Uma bela nota para ti. Eu também sou de todos os clubes, não é? É isso. O Torriense vai ao play-off, mas depois quero dar aqui trazer à mesa este assunto, porque o Passos Ferreira volta a cair. Liga 3, 52 anos depois, cai dos campeonatos profissionais, já não caía desde 74, 75. E é uma tristeza. Um Passos que já vimos numa pré-eliminatória de Champions contra o Zenit. E há 5 anos venceu o Tottenham. Há 5 anos, eu ia dizer, estava lá, estava a fazer a cobertura para o 0-0. E vi Harry Kane na Mata Real.
Uma equipa Realmente. que era sempre bastante profissional, com excelentes condições. O que nós falamos atualmente do Famalicão ou do Gil Vicente, falávamos há Passos. uns tempos Sim, do sem Passos, não na questão de investimento ou na questão de negócio, mas na questão de ser um clube exemplar, um clube sustentável, numa altura em que se falava muito mais de salários em atraso e Exatamente. etc. O Passos era um clube modelo. Era o que nunca falhava. Era o Exatamente. Passos. Toda a gente falava do Passos, nunca falhava. O Passos que teve sempre envolvido, portanto, é de uma zona bastante rica do nosso país, teve sempre gente capaz e com dinheiro, que também é importante para sustentar estes clubes, e que também por aí parece estar a passar por alguma crise, não é de militância, mas alguma crise nos apoios que tem mesmo na sua zona. Portanto, se calhar o Passos vai ter que começar pela raiz, voltar a investir e a estabilizar no investimento para subir novamente, porque o Passos pertence às nossas principais divisões. É pena ter caído, mas era um fim, algo anunciado ao longo desta época, e nós falamos algumas vezes, quase sempre pela negativa, infelizmente, para o Passos, mas era um fim algo anunciado e esperemos que brevemente se possa levantar. Olha, aí vamos a um desenterrado rápido. Ei! Pode ser, bora lá. É? Bora lá. Porque isto ficou como? Está 5-4. 5-4, Para o Diogo. ou seja, é Nem- a vossa dorme. última disputa. E se calhar é uma boa altura também para mencionarmos os episódios que vamos ter com os concorrentes. Já que este vai ser um dos últimos, Muito bem, não é? muito bem. Se calhar... Queres que eu diga os nomes ou disse tu? Podes dizer, Posso dizer? tu é que escolheste. Dás-me essa responsabilidade? Portanto, estamos a falar do concurso que nós fizemos Exatamente. para caça-talentos no comentário esta temporada. Tivemos 10 concorrentes escolhidos por nós, dos mais de 200 que nos mandaram candidaturas. Podemos já dizer que para o ano vai haver novo round, novo concurso. Estamos a trabalhar nisso. Mas destes 10, há 3 que também foi ponderada a votação do público, foi ponderado também a nossa votação interna. E a opinião do Gonçalo também. Eu não concordei com todos, mas não, É uma democracia, portanto. é uma democracia, portanto, e também só pode ser 3. Há pelo menos mais um que eu gostava de ter trazido, mas paciência. Os 3 finalistas vão estar connosco no Mundial, na fase de grupos, após cada jogo da seleção nacional, e depois vai ser escolhido o grande vencedor, e com muita participação do público, o grande vencedor do primeiro concurso de caça-talentos do Ataque Rápido. Estamos prontos? Dá-lhe Ó, aí. Gonçalo, tu em edição podias pôr aí uns tamborzinhos, não? Então, os 3 nomes são João Leitão, João Nuno Costa e Miguel Peixe. Estes são os 3 vencedores Parabéns. do concurso. Parabéns aos Aos 3. Cá É estaremos bom para ver vos esses receber. talentos a aparecerem, porque de facto o nível tem estado fraquinho aqui, portanto Isto tem tudo para melhorar. venham lá esses talentos. Vá, vamos lá ao que interessa também. Então vá. Desenterrado. Hoje escolhi uma coisa simples, que é para Hoje vai ser para ser rápido. assim, Messi. Estou rápido. super inspirado. Messi. 30 anos. Não, ok, não é o Messi. Desculpa, separador. Ah. Dá-lhe. 30 anos. Ok. Brasileiro. Ok? Joga neste momento... Espera aí. Macau. Parece-me simples. Espera aí. Também diria que é simples. É que quem Deixa-me soubesse só já confirmar se sabia é nesta isto. altura. Quem conhecesse um jogador de Macau já sabia qual Não, era a não, não, resposta. minto. Não é Macau, não é Macau. Espera. Isto é a segunda da Arábia. Desculpa. É parecido com o Macau. É parecido com Macau. Segunda da Arábia. Ok? Uhum. Mas jogou em Macau. Não joguei em Macau. Não Porquê joguei em que Macau. veio Macau Eu é que confundi aqui. Ok. Não joguei em Macau. Passou num grande em Portugal. Num dos 3 grandes. Vou deixar assim. Sem grande expressão. Caio César. Victor Andrade. Não. Ele veio para Portugal do Brasil diretamente para o Braga. Faz uma bela época no Braga. Só faz uma época no Braga. É transferido para uma das Big Five. Ok? Estão comigo? Mas espera. Braga e depois Big Five. Calma. E depois de ir a uma das Big Five, volta emprestado para o Benfica. Em Portugal venceu uma Liga Portuguesa, uma Taça de Portugal.
tem 2 Libertadores. Sei que o Diogo é fã de Libertadores. Duas Libertadores. Sério, Luís, estou aqui a ajudar. Vamos para Flamengo. Sinto que estou a baralhar isto tudo. Pode ser em clubes diferentes. Para. Atenção. Isto tem Palmeiras. Vou-te dizer, não tem Flamengo. Isto tem Palmeiras, Luís. Tem Palmeiras. Tem Palmeiras. Pode ter Tem Palmeiras no nome. Paranaense. Não, no nome não tem. Vou dizer-vos assim. Braga. Não vou dizer a equipa onde ele jogou, mas... Porque senão isto vai dar ao Claro. Luís logo. Braga, Espanha... Ian Couto. Não. Benfica. Benfica só faz 5 jogos. Atenção. Depois, Standard Liège. Volta ao Braga. E depois sai para a França. E depois é que há Brasil. Ok, Qual é a posição? Médio. Eu vou dizer Médio isto e tu vais centro? chegar lá. Sim. Braga, Valência, Benfica. Filipe Augusto? Não. Não. Mas é essa vibe. Completamente. Pá, no Braga jogava muito. E depois Palmeiras, Botafogo. Em França jogou no Nice. Danilo Danilo. Dá-me um segundo nome. Silva. Não, é o Não. Danilo. É aquele morninho Canhães, pequenino. mas sim, Mas é o Danilo Barbosa. Danilo Danilo Barbosa, isso, sim. isso. Está no Al-Hilal FC. Ixi. 32 jogos, 3 gols, 2 assistências. Danilo em 25, Barbosa, 26. sim. E ele foi para onde? Das Big Five? Valência. Valência e depois Nice. Claro. Valência e depois Nice. Sim, senhor. É, Botafogo aí desbloqueaste. É isso. Parabéns, Danilo Barbosa, Diogo. sim. Parabéns pela época Obrigado, que fizeste. Mas tudo que eu sei aprendi contigo. Portanto, tens de estar feliz é de espalhar a semente. Isto sim, isto não. Gonçalo, isto sim? Posso começar? O meu isto sim é muito rápido porque é um bocado geral, generalizado. Vai para a Liga 3. É uma liga que gosto de acompanhar no geral também. Mas nestas fases finais, nesta fase de apuramento de campeão, da fase de manutenção e quem fica na Liga 3, eu acho que é muito interessante de seguir, traz muita emoção, os estádios estão repletos. Eu sei que também é mais fácil o público local ir ver a sua equipa quando é para ajudar a ser campeã ou quando é para ajudar a não cair para os campeonatos abaixo, mas dá muito gosto de seguir nesta fase final a Liga 3. É muito bem acompanhada também pelo Canal 11, tem o seu destaque merecido. Há momentos de bom futebol, o campeonato recheado de jogadores portugueses, alguns jovens, outros com décadas de clube, que é interessante também ver este misto nas próprias equipas, jogadores com 30 anos de casa que conseguem subir de divisão ou manter a sua equipa, alternando com outros jogadores que daqui a 1-2 anos estarão na nossa principal divisão, também é a sua qualidade. O Luís também já destacou aqui o Amarante, já falamos de outras equipas, mas sim, o meu isto sim vai para a Liga 3 e nas camisolas vou falar também da Académica de Coimbra, portanto vai ser mais uma nota de destaque para a qualidade que há nesta divisão. E é Então é uma camisola linda. Eu já não vou cá estar nessa parte, mas é uma camisola linda. A Portanto, Académica que meteu só 26.356 pessoas no... O problema é que... faltaram 2, mas o meu filho tinha varicela. O problema é que depois, e pegando no exemplo da Académica, eu lembro muito bem da Académica na primeira divisão, havia uma crise de adeptos nessa altura. Eu acho que as pessoas também não devem deixar cair... É verdade. O Luís olhou-me aqui de lado, O jogo com o Atlético Madrid acho que não chegou a 5.000 pessoas. Pois, portanto, as Não. pessoas têm... É Isso não sei. É verdade. Isso Vai ver. Em 2012. Eu já contei a história do Atlético Madrid. Não sei, mas tens tempo? Eu nunca vos contei a história do Atlético Madrid. Portanto, eu era adepto e sócio da Académica, sobretudo quando estudei em Coimbra, e comprei na altura o pack para os 3 jogos da fase de grupos da Liga Europa. E eu sou de São Pedro do Sul, portanto, 1h e pico de viagem. Na altura eu estava no mestrado e por isso estava em casa durante a semana, ia só à sexta-feira às aulas. E a Académica jogava, imagina, uma quinta-feira. Portanto, eu ia ver o jogo. Era o jogo às 8, e eu estava à tarde a preparar-me, e na altura os jogos davam na SIC, e eu tenho a televisão ligada na SIC Notícias, são 5 e pico, e eu começo a ver no rodapé o 11 inicial da Académica, e eu, já está a sair os 11, 3 horas antes, como é que é possível? Esta malta... E seguiu. Passo mais uns minutos, e fazem direto do estádio, e começam os jogadores a aquecer, e eu, espera, o que é que se passa aqui? Vou ver, e o jogo era às 6 da tarde. Aia.
e eu não consegui ver o jogo, e é um dos jogos mais épicos da história da Académica. Eu fiquei com... Eu quase que nem sabia se queria que a Académica ganhasse ou não, tal a frustração com que eu estava. Porque vi os outros 2 jogos, contra o Maccabi e contra o Pilsen, mas esse jogo para mim é uma espinha encravada. E então, sabendo depois o que é que Simeone fez, a Simeone, Koch, Tiago, etc., o que fizeram a partir dali, é um dos dramas da minha vida, honestamente. Eu já contei várias vezes essa história, não sei se alguma vez eu tinha contado em on, mas pronto, fica aí para toda a gente ouvir. Maravilha. E isto sim. Isso. Eu tinha vindo... já sei. Olha, mas isto sim é o Luís Castro do Levante. Eu não sei nesta altura, mas se o campeonato tivesse começado quando o Luís Castro assumiu o Levante à 18ª jornada, ele estaria em posição europeia. Ganhou ontem ao Mallorca e fica em zona de salvação, não definitiva, tem que confirmar na última jornada, mas é impressionante a recuperação que o Luís Castro está a fazer no Levante, muito alicerçado em jogos em casa, ganhou muitos jogos em casa nos últimos tempos, e numa La Liga que está inacreditável naquela... Eu estive a narrar ontem um jogo entre o Osasuna e o Espanhol, e eles estavam a tentar assegurar a manutenção e ao mesmo tempo... e estamos a falar na penúltima jornada, a tentarem ainda ir à Europa. Isto é incrível, a aproximação que existe. O Oviedo está despromovido, mas de resto era um comboio. Agora as coisas estão a ficar mais negras para o Mallorca e para o Girona, mas tudo em aberto ainda para a última jornada, e o Levante está à beira de um milagre, uma vez mais. Gonçalo, isto não? Força, Diogo. O meu isto não vai para o Celtic de Glasgow, porque conseguiu destruir o sonho do Hearts e de muita gente, traumatizou o Hearts. O Hearts esteve em primeiro no campeonato 200 e tal dias. O Celtic teve um dia em primeiro, e isto é uma maratona, não é? E o Celtic, portanto, o único dia que está em primeiro no campeonato é o dia da consagração, portanto é campeão. Foi um grande azar, entre aspas, para o Hearts o último jogo ser no terreno do Celtic, o Celtic poder ser campeão. Os adeptos saíram desvastados, os jogadores também a chorar quando voltaram à sua cidade. Portanto, já são muitas décadas onde só vencem as duas principais equipas de Glasgow, o Rangers e o Celtic. Não, mais ninguém para além do Sir Alex Ferguson, desde o Aberdeen nos anos 80, portanto, mais nenhuma equipa, tirando os dois de Glasgow, foram campeões. E este ano o sonho esteve próximo de acontecer com um avançado, um jogador português em destaque, o Cláudio Braga. Começou este jogo, no banco. Passa ao Rangers, não é? Em número de títulos. 56 para 55. 55. Eles também estavam empatados no número de títulos. O Celtic faz uma grande fase. Atenção, títulos não é somatório de títulos, é só títulos de campeão. De campeão, sim. Portanto, o somatório são 173 contra 172. Até por isso tem outro peso para o Celtic. Portanto, teve um dia na liderança do campeonato e é o dia que os coroa campeões. Passa o eterno rival no número total de títulos. E é o meu isto não por causa do Celtic, mas isto não porque de facto era mais uma bonita história de campeões este ano. Tem tido campeões, alguns assim meios aleatórios, e a única vez que o conseguiram na vida, como o Thun e como os clubes da Escandinávia, os 3 campeões escandinavos, e fica este registro. Portanto, a ver se para o ano o Hearts consegue ter também uma oportunidade assim tão boa, com o nosso Cláudio Braga a marcar muitos golos. O Celtic com um ex-marítimo em destaque. Exatamente. É verdade, Maeda. Vai ao Mundial, e golos importantíssimos, nomeadamente na penúltima jornada. Nos últimos 5 jogos fez 7 golos. Coisa pouca. Está em bom reforço para o Marítimo. O meu isto não é o Nice, que desce de divisão, ou melhor, não desce de divisão, vai ao play-off, mas era algo que se adivinhava, e a certa altura consegue dar ali um safanão, e parecia que ia conseguir a manutenção, mas acaba por semi-morrer, ou pelo menos entrar aqui em cuidados intensivos. Vai defrontar o Montpellier, acho eu, ou o Saint-Étienne? É? Acho que é o Saint-Étienne. Olha, bom jogo. Bom jogo. Sei que nice. É assim um histórico. O Nice que é salvo erro. Saint-Étienne. Olha, espetáculo. Saint-Étienne, salvo erro, 9 vezes campeão de França. O Nice, acho que 4 vezes campeão de França. As coisas que eu sei. E o Nice, aqui em vias de descer divisão, era algo que impensável. Sim. Portanto, estamos começaram a falar... época no apuramento para... Não, eles foram, as últimas 2 épocas foram à Liga Europa, sendo que
chegaram a tentar ir à Liga dos Campeões. Perderam com o Benfica. E um clube cheio de dinheiro, com muito investimento. O Jim Ratcliffe, o que comprou agora o Manchester United, é o dono do Nice. Mas tu já viste o jogo que eles têm a meio desse playoff? A taça, não é? Tem final da taça. A final da taça contra o Lan. O Lan, que, atenção, grande vitória na última jornada, na casa do Lyon, por 4-0. Sim. Grande época do Lan. Vai voltar à Liga dos Campeões. O Lyon perdeu o acesso à Liga dos Campeões direto e por isso vai a... Teve uma fase muito boa de Paulo Fonseca. Cheguei a colocá-lo no meu isto sim. Se não coloquei, até estava em vias de... Mas tremeu um bocadinho. Foi Luís, pena. agora despedimos de ti, não é? Esperem-se de mim. Para irmos aqui eu vou salvar o meu casamento. O programa, porque vai ter uma parte dedicada a ti, não? Sei do teu carinho pela Académica. Esforcei-me por este potencial último episódio. Esforcei-me por trazer algo da Académica e vai ser engraçado. Obrigado, Diogo. De nada. Espero que Obrigado eu, Luís. Gostes da Académica. Um dia vamos lá ver os dois. Vamos lá. Mas com almoço ou com jantar, eu não vou só para... Está bem. Eu arranjo um sítio. Está prometido. Está prometido. Vamos então ao Amor à Camisola? Vamos sim. Diogo, vamos lá. Então, a primeira camisola que trago hoje para o Amor à Camisola é da Académica 2011-2012. Aproveito para trazer esta camisola hoje, porque a Académica garantiu a subida este fim de semana, portanto, também para comemorar e parabenizar a Académica por esse feito. Trago esta camisola 2011-2012, uma época também histórica para a Briosa, um clube muito tradicional, com uma mística diferente, sempre muito ligado à Academia, à Universidade de Coimbra, um clube muito importante também socialmente e democraticamente no início, na sua gênese, portanto foi muito interessado por questões políticas e democráticas. Esta camisola, vencedora da taça, está assinada por todo o plantel dessa época, um plantel recheado de estrelas. Tinha o Adriano Silva, tinha o Cédric Soares, tinha um jovem Éder, o Éderzito, dá para ver aqui a assinatura, e tinha muitos outros, que de facto Marinho. era o Marinho, o autor do golo, o Diogo Valente, que fez a assistência para o Marinho, o Ricardo Nunes na baliza, que mais tarde viria para o Futebol Clube do Porto. É uma camisola camisola lindíssima. Da Lacatoni. Foi a Lacatoni que disponibilizou a camisola para trazer hoje para mostrar e para festejar esta conquista mais recente da Académica, que esperemos que brevemente volte aos principais palcos do nosso futebol. Para já deu um passo muito importante nesse sentido. E a Lacatoni disponibilizou esta camisola. Eu sei que é um clube muito querido, de muita malta daqui do 00, principalmente do Luís, pelos seus longínquos tempos de estudante. O nosso Bruno Simões também. Exatamente, também faz da Académica. Eu vou ainda negociar com a Lacatoni, vou tentar que uma destas seja oferecida aqui ao 00 ou ao Luís. Eu acho que há a abertura deles para isso, e vou tentar trazer essa recordação para aqui, para esta casa do futebol que é o 00. Portanto, a Académica está de parabéns. Nesta época venceram um Sporting forte, um Sporting que até foi às meias finais da Liga Europa, o Sporting do Van Zinkel, do Diego Capel. A Académica, treinada pelo Pedro Emanuel, conquista esta taça com o golo do Marinho, como já dissemos, conquista o apuramento para a Liga Europa, que depois tem assim o ponto alto dessa Liga Europa, quando recebem e vencem o Atlético Madrid, já do Simeone, nesta altura. Vencem por 2-0, com 2 golos do Wilson Eduardo, que nesta época da taça ainda não jogava na Académica. Vencem 2-0 o Atlético Madrid, portanto uma das páginas mais mediáticas da Académica, tanto a conquista da taça como o jogo contra o Atlético Madrid. Portanto, trouxe esta linda recordação, assinada aqui pelos jogadores, como já disse, o João Real, o Nivaldo e muitos outros. Maravilhoso. Já fomos dizendo, está aqui um Orlando, não me lembro muito bem, Diogo Gomes, também um médio que teve muita importância nesta época, mas sim, recheado de jogadores, que alguns deles futuramente campeões da Europa por Portugal, como foi o Adriano e o Cédric. Eu lembro que nesta final da taça, o Adriano e o Cédric eram emprestados pelo Sporting, jogaram bem e ganharam, aquilo que causou assim um certo desconforto, que é natural que isso aconteça. Portanto, e esta foi o primeiro caso que trouxe hoje. Traz-nos outra camisola, não é? Outra camisola. Esta envolve unboxing. Vem numa caixa. Portanto, já comemoramos aqui o título da Académica, e também para prestar a devida homenagem ao título do Futebol Clube Porto, esta camisola foi-me emprestada por um amigo meu, o Duarte, que ele
ele tinha gosto que eu trouxesse esta camisola, que eu falasse esta camisola. Eu tinha dito, se o Porto então for campeão, abordo esta camisola, que é uma camisola única, que é a camisola do Presidente dos Presidentes. Foi elaborada já nesta fase do Vilas Boas, mas para homenagear o Presidente Pinto da Costa. E é única, literalmente, porque cada uma destas camisolas só havia 2.000 e tal exemplares, que era o número de títulos conquistados pelo Pinto da Costa enquanto Presidente, títulos que abrangiam tudo, desde a pesca até à natação, ao bóssia e até ao futebol. Cada uma tem um título. Cada uma tem um título e é interessante ver, portanto isto é o primeiro unboxing aqui, porque isto está tudo, estas camisolas são relíquias. E se o Duarte me deu na caixa, é para eu trazer na caixa, para mostrar. E como podem ver, as tradicionais riscas do Porto são feitas pelos títulos, portanto, estão a ver as riscas, são inscrições dos títulos, estou aqui a ver natação, etc, portanto são letras. Atrás tem o número 42, que era o número de anos que o Pinto da Costa teve na presidência. Aqui dá para ver que é a camisola número 1281 das 2594. E agora, e eu não sei qual é o título, portanto isto é chegar o telemóvel. Ele teve-me a explicar como se faz, é chegar o telemóvel porque tem um código, é como se fosse um chip que é lido. E se eu agora chegasse aqui e não conseguisse, era mágico. Uma camisola única, acho que foi uma boa homenagem feita por esta presidência ao Presidente Pinto da Costa, também numa altura que a transição não foi muito pacífica para muita gente. E acho que foi uma boa forma de homenagear. Não se preocupem. Eu tenho aqui escrito o que é, só queria era mostrar como isto... estava aqui. Esta camisola é de um título de 200 metros de natação. Portanto, e tem essa vantagem que uma pessoa, ao comprar a camisola, não podia escolher. Portanto, tanto podia sair o título de uma Liga dos Campeões, como um título da pesca ou da natação. Isso é muito bom, muito bom. Só houve 2.000 e tal exemplares. Muita gente quis, muita gente não conseguiu. Eu percebo a ideia de lançar este número simbólico e é de facto uma peça única. E tinha aqui prometido trazer, caso houvesse motivos para os meus colegas portistas festejarem. Portanto, é uma camisola bonita, uma edição limitada, e fica aqui uma boa ideia para os restantes clubes fazerem este tipo de ligações com o seu passado. É sempre interessante. Diogo, portanto, estão aqui apresentados os dois casos de hoje. Espetacular essa camisola. E a da Académica também é incrível. É. E esta, portanto, da natação. 2 camisolas especiais. Sim. E assim me despeço. Olha, e por hoje. Agradecer em nome do Luís e do Igor e do Gonçalo e de todos nós. Muito obrigado pelas tuas curiosidades. Foi uma época que passou a correr e espero que os ouvintes e os telespectadores também pelo YouTube e Spotify tenham aproveitado para conhecer um pouco mais. Eu aprendi muito, isso posso te garantir. O porquê das cores, o porquê dos símbolos, como é que... O que está por trás da gênese das cores e dos equipamentos que tanta gente apaixona. Eu adorei a história, o Cruyff, o poder tirar do Cruyff, sim. Descozer uma das que mais gostei foi do Aston Villa, que foi então decidido, foi uma aposta perdida numa corrida, o West Ham e o Aston Villa, porque eles são iguais, então os do West Ham ficaram com os equipamentos do Aston Villa porque simplesmente ganharam uma corrida numa feira na altura em Birmingham, assim. Portanto é interessante ver. E são curiosidades que hoje em dia já não haverá, não é? Era tudo tão mais simples antigamente, mas pronto, fica assim. Diogo, obrigado mais uma vez, foi um gosto. Não se esqueçam, já sabem, todos os ataques rápidos têm um fim.